Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus... Sim, meu Deus, abençoe. Jesus Cristo, nós estamos aqui para te pedir perdão pelos pecados. Perdoa, Senhor, meu Deus. Pelas falhas, pelas ações. Sim, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua palavra, sim, meu Pai. Quando estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Glória a Nós Deus. já temos aqui, Senhor, mais de 2, Pai. Nós temos 3 pessoas e acreditamos que ainda pode vir mais. Ó Deus amado, Abençoa, Deus Pai. querido, escuta o nosso clamor, escuta a nossa adoração. Faz assim, Fala Senhor. conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Universo, terra e céus proclamam teu louvor. Todo ser no grande mar submerso louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graças render-lhes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, dá-lhes reais louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Capítulo 12, versículo 1, vai dizer o seguinte: Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrado. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com a alegria. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Paulo vai falando aqui, igreja de Roma, o apóstolo Paulo, o homem de Deus, homem muito usado para fazer, para deixarmos o ensinamento doutrinário da espinha dorsal do Novo Testamento. Haja visto que este homem que foi tão usado por Deus nos deixou basicamente 13 epístolas. Ele não funda a igreja de Roma. Quando ele chega em Roma, a igreja já estava fundada. Mas ele colaborou eficazmente para a edificação dessa igreja, ao ponto da preocupação dele ser tão grande, que ele, pela graça de Deus, escreve essa epístola e manda para essa igreja, para que essa igreja de Roma ficasse cada dia mais alicerçada na graça de Deus, exercendo os dons com tamanha moderação, mostrando para a igreja que a questão não é apenas ter um dom, mas usar esse dom com eficiência, com moderação, para que a igreja cresça tanto espiritualmente como o número de membros, mas que a palavra seja sempre aquele ponto crucial para que eles nunca venham se, digamos assim, usando a palavra num linguajar mais atual, se embaraçar. Então, quando ele fala assim, ao róbulos, é interessante essa ideia de róbulos. É como se Paulo tivesse pedido assim, eu peço a vocês, irmãos, é como se fosse um pedido assim do grego koiné, é como se ele tivesse publicamente assim, eu estou pedindo a vocês, humildade, sabe, abra a mente de vocês, deixa a palavra entrar na cabeça de vocês. Vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, tem traduções que dizem, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ideia que Paulo traz para a igreja de Roma, ele traz também para os cristãos contemporâneos de hoje, é que a ideia dos nossos corpos ser um sacrifício vivo parece algo contraditório. Isso aqui, como é que pode? Se fala de sacrifício, ela está falando de morte, porque não existe sacrifício sem morte. Mas como é que ele diz que o corpo é um sacrifício vivo? Porque o cristão, de fato, ele é um sacrifício vivo porque ele precisa morrer. Ele precisa morrer e ressuscitar todo santo dia, mas não é morrer fisicamente, não, evidentemente não. Morrer em sua carnalidade, morrer nas suas paixões, morrer no seu egocentrismo, morrer nas suas individualidades. Porque agora, uma vez sendo salvo e sendo inserido no corpo de Cristo, ele vai explicar isso à igreja. Pessoal, nós somos muitos, mas a gente faz parte de um só corpo. E assim como os membros de um corpo cuidam para a manutenção daquele corpo, para o cuidado daquele corpo, não é viável que um membro não tenha esse mesmo cuidado de outro membro. Aí vem a questão da união da igreja, vem a questão do corpo de Cristo ser como se fosse um só corpo, mas sendo diferentes membros, mas tendo o parecer, o cuidado e a preocupação de cuidar um dos outros. E quando ele diz assim, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A igreja é alicerçada através de um culto que é pela razão. O Evangelho ele atinge a razão do ser humano. Antes de atingir o coração, o Evangelho ele entra na mente do ser humano. Ele transforma primeiro a mente, para depois transformar o coração. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que o Evangelho ele fundamenta a mesma coisa lá no capítulo, em alguns capítulos posteriormente, quando ele vai falar que o Evangelho é o poder de Deus, no capítulo 1, versículo 18, porque não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, dos gregos, porque pelo Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Paulo ele dá uma ideia de que a cada dia, a cada medida de fé que se passa, o cristão vai falar a mesma coisa que em Corinto, a nós não andamos por vista.
vista, nós andamos por fé. É como se a fé, irmão, baseasse a vida do cristão dia após dia. É como se a fé de hoje ela servisse de fundamento para a fé da manhã. É como se a fé de amanhã servisse de fundamento para a fé do outro dia. É como se a fé fosse algo gradativo e paulatinamente. É como se a fé não fosse algo engessado. É como se ela fosse aperfeiçoada dia após dia. E através desta fé a gente vai percebendo a justiça de Deus. Como é que Deus age pela sua justiça. Como a gente descobre esse atributo que é tão próprio de Deus, que se chama justiça. Agir com retidão. Não fazendo com que o justo seja... Deus é tão interessante que na lei de Moisés em Deuteronômio, Deus fala assim, Moisés, quando tu for julgar a causa de alguém, não favoreça o pobre porque ele é pobre, mas também não favoreça o rico pelo fato dele ser rico. Julgue eles com a sua justiça. Está entendendo? O cara é rico, não passe a mão na cabeça dele não, haja com justiça. E não tenha pena do pobre quando ele errar também não, só porque ele é pobre. Sempre haja com justiça. Você percebe que a lei de Deus revela o próprio caráter de Deus. Toda a lei de Deus, ele explana o caráter de Deus. Se Deus priva pela verdade, é porque Deus é verdadeiro. Se Deus priva pela santidade, é porque Deus é santo. Se Deus priva pela honestidade, é porque Deus é honesto. Então, quando Deus dá uma lei, isso já reflete o caráter de Deus. Então, Paulo está dizendo para a igreja, nós somos um sacrifício vivo. Quando você chega na igreja, quando você está em qualquer lugar que seja, a sua vida, o seu corpo é um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, e o culto racional. E o que eu acho mais interessante ainda dessa passagem é quando ele fala no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como é interessante Deus. Deus tem uma vontade que ela é boa, Deus tem uma vontade que é agradável, e Deus tem uma vontade que é perfeita. É como se a vontade de Deus fosse classificativa, uma vontade classificativa. Quando é que a gente experimenta a boa vontade de Deus? Quando nós conhecemos o Evangelho, quando o Evangelho nos alcança, quando a gente experimenta a agradável vontade de Deus, quando Deus muda a nossa vida, quando nós vamos experimentar a perfeita vontade de Deus, quando nossos corpos formos glorificados. Essa plena vontade de Deus é chamada de perfeita, todo cristão vai experimentar, mas eu creio que na própria glorificação, porque quando se fala de perfeito, fala de algo pleno. Quando se fala de perfeito, fala de algo de plenitude, fala de abundância. E o cristão ele vai viver a abundância de toda vontade do reino de Deus na glorificação do corpo. E o que eu acho interessante, irmãos, que nos dias de hoje a gente vê a igreja parecida que vacilante. Parece que o entendimento não está sendo mais transformado, parece que o entendimento não está sendo mais mudado, parece que a pessoa entra na igreja, mas o mundo, a mentalidade continua mudando. Eu estava até falando sobre a questão que é um pouco mais crucial, falando sobre a questão da homossexualidade da igreja. Eu vejo muita gente falando assim, como se fosse com viés muito mudando. Eu pensava, não é bem assim. Uma vez o entendimento sendo transformado, amar não é tolerar tudo. Amar não é você aceitar tudo. O amor de Deus é tão pleno que Ele nos recepciona, Ele nos recebe, mas o amor dele é tão pleno que o objetivo dele é mudar. Ele recebe a gente como nós estamos, mas o objetivo dele é mudar, é transformar. Isso é o caráter do Evangelho, está entendendo? E a igreja precisa acordar que o Evangelho sempre foi o mesmo, e sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que a gente não, quando os padrões do mundo se tornar aceitável à igreja, o entendimento não está sendo transformado. Quando algo do mundo é conivente com a igreja, pode ter certeza, alguma coisa está faltando da transformação desse entendimento. O entendimento que Paulo está falando é a mente sendo transformada. É uma vez o caráter do Evangelho chegando na sua cabeça, o Evangelho alcançando a sua mente, você olha para o mundo e você não se conforma mais com o mundo. Você não consegue mais se conformar com o mundo. Você olha para o mundo e você vê o mundo como um perigo, como nocivo, como algo. Você vê o mundo como realmente ele é. Você vê o mundo como realmente ele é. Aos olhos de Deus, está entendendo? Então todo padrão do mundo é como o Tiago mesmo fala.
Irmãos, a amizade do mundo se constitui em inimizade contra Deus. Porque Verdade. ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. É verdade. Não tem como associar. Você vê a Bíblia dizendo que sociedade há entre a luz e as trevas. Não tem como você pegar a luz e as trevas e colocar dentro do mesmo ambiente. Se tiver treva e você acender uma lâmpada, pode ter certeza que você vai ver luz. Você verá luz. Você vê Malaquias falando no capítulo 3 ou 4, e vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Sempre haverá diferença entre o justo e o ímpio. Não se mistura. O justo está em um polo e o ímpio está totalmente diversificado de outro polo. Quando você olha para o justo, você vê retidão. Quando você olha para o justo, você vê justiça. Quando você olha para o justo, você vê honestidade. Quando você olha para o justo, você vê decência. Então, não é a moralidade que é a evidência do Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho transforma tanto a gente que a moralidade passa a ser algo normal. Você entende? Consegue entender isso? Não é a moralidade que fomenta o Evangelho, é pelo contrário, o Evangelho transforma tanto a mente do indivíduo que ele passa a ser moralmente reto numa sociedade, que a sociedade olha para aquele indivíduo e diz assim: rapaz, esse homem aí, eu não sei, mas a gente vê que ele fala diferente, ele age diferente, ele é moralmente ativo, a vida dele é reta, a retidão se evidencia na fala dele, no jeito dele falar, no jeito dele comprar, no jeito dele vestir. Então você vê isso. Jesus, ele estava tanto na contramão da sociedade que os fariseus não aceitaram, os saduceus não aceitaram, os herodianos não aceitaram, os essênios não aceitaram, a sociedade da época não aceitou. Tanta prova é que quando colocaram Barrabás e ele, optaram por um ímpio, mas não optaram pelo justo, porque o mundo vai abraçar sempre a impiedade, mas a justiça o mundo sempre irá rejeitar. Então essa é a essência do Evangelho: andar pela justiça, ter a mente transformada, para que os padrões do mundo não se acentuem à mente de nenhum cristão. Amém, amém, glória a Deus, amém. Atual. E atual para todo cristão que queira realmente compreender, porque como a gente falou, tem muitas pessoas que estão aqui na igreja, mas ainda estão pensando lá no... Já não teve a mente transformada. Então Está lá em querendo, de uma forma paralela, dizer, não, mas lá existe, é aqui, lá é lá. E a gente tem que ter essa mente, precisamos buscar isso para a glória de Deus. Meus irmãos, uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, Pai. Meu Deus. Obrigado pela vida do irmão Eduardo, Senhor. Obrigado Graças pela a vida Deus. dele, Senhor, pela essa palavra que ele trouxe para nós. Graças Pai. a Deus. Senhor, a tua palavra é a verdade, a tua palavra nos santifica. E É verdade. precisamos, Senhor, vislumbrar a tua boa vontade, a tua agradável vontade, a fim de que possamos estar preparados para, no dia do arrebatamento, Senhor, vivermos essa plenitude É verdade, da tua Senhor. vontade. Sim, Pai, em meu nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai. Eu te apresento ele, continuo dando graças. Abençoa teu saúde, filho, Pai. livramento, Ajuda, dá vitória, Pai. contra a vida dele, Pai. Pai, em nome de Jesus, coloca, Pai, nos devidos lugares tudo aquilo que precisa ser colocado, para que possa continuar sendo, Pai, uma ralada na terra. É verdade, Pai. De maneira extraordinária a vida Em nome do de Senhor, Jesus. Pai, Senhor. Ajuda, Pai. Senhor. Senhor, Abençoa, dá Pai. saúde e dá vitória. Em nome de Os Jesus. projetos que ele tem implementado, Senhor, É, a meu tua Deus. boa vontade possa Ô, ser glória. executada. Em nome de Jesus. Para a tua glória, abre as portas do céu. Faz assim, Senhor, Senhor. se porventura não for para a tua glória, É. Senhor, porque o Senhor está vendo lá na frente. É verdade. Nós vemos agora, Tu conheces, é mas verdade. o Senhor vê lá na frente. É, Pai. tu conheces o futuro. Então, Senhor, o que não é para chegar na nossa vida, Sim. se porventura possa chegar e nos atrapalhar na É. nossa comunhão, É verdade. não permita chegar. É, em nome de Mas, Jesus. Se for para a tua glória, permita Ô, chegar, glória a nos Deus. Faz assim, capacite, meu Pai. Nos dê graça, saúde, entendimento. Em nome para de estarmos Jesus. aptos a assumir aquilo que o Senhor quer nos confiar. É. Pai, em nome de Jesus, abençoa sua esposa, sua família, sua É, casa. faz assim, seus Senhor. projetos e negócios. Deus, em nome de Jesus, repreenda o mal contra a vida dele. Faz assim, Pai, em meu nome Pai. de Jesus, estou aqui também, Pai. Usa Abençoa de teu misericórdia, filho, dá vitória, Pai. comigo. Ajuda, Pai. Da mesma forma, Senhor, o que não for para chegar na minha vida, É, que não meu for Deus. da tua vontade, não permita chegar. Sim, Coloca Senhor. por terra todo o mal. Faz assim, meu Deus Deus. me firma mais ainda nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Ajuda-me na caminhada. Faz assim, meu Fortalece Pai. minha esposa, fortalece os meus filhos. Faz assim, meu abençoa Deus. a minha parentela, a minha É, meu família, Deus. Pai. Em nome de Ó, Jesus. na autoridade, em nome de Jesus, repreenda o mal. Em nome de Em Jesus. Em todo nome de ataque do Jesus. inimigo, Senhor. Em nome de Toda Jesus. área, Senhor,
Sim, Senhor. sentimental, É. na área financeira, na Sim, área meu Deus. conjugal. Repreendo Em nome de Jesus. Senhor, que estejamos em pé para a tua glória e teu louvor, e que os homens Aleluia. que estão ainda vivendo, Senhor, nas trevas, que ainda não vislumbraram a tua maravilhosa luz, É, meu Deus. através de nós, através de teus servos que aqui estão, Sim, vejam meu Deus. essa luz brilhar. Em nome de Ó, Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos molde segundo Faz tua assim, vontade, Senhor. tua vontade e o teu querer. Pai, nós oramos agora, Senhor, pelo comandante do batalhão. Abençoa. Senhor, continua Ajuda, Pai. abençoando o Coronel Calcida, Faz saúde, assim, meu Deus, em vitória, nome de abençoa Jesus. casa, seus sonhos, projetos, É, meu Deus. Abençoa todos os tenentes, ó Pai, É, Pai. desta unidade. Faz os assim. comandantes de companhia, abençoa os aspirantes. Faz todo assim. policial militar, todo Nome praça de Jesus. Senhor, vem ser abençoado por ti. Faz Vai assim. repreendendo, Senhor, todo mal, Nome de toda Jesus. onda de suicídio. Nome vai de Jesus. repreendendo toda onda de ataque contra o policial. Nome de Jesus. batalhão, Nome que de não Jesus. venha ter êxito nenhuma delas, Pai. Nome de E Jesus. que todas as ações ou operações implementadas pelo Sim, comandante Senhor. local, que as patrulhas tenham êxito em nome de Jesus. Faz assim, meu Pai, em Pai. nome de Jesus, repreende a corrupção do nosso meio. Repreende, meu Deus. Repreende o mal do nosso meio. Nome oramos de pelo Jesus. estado do Ceará. É, Que o meu estado Pai. do Ceará venha ter paz em sua totalidade. Faz assim, meu Deus. Sabemos que os dias são maus, que É. os dias são trabalhosos, Sim, mas a Senhor. tua palavra diz que nós precisamos também, Senhor, orar pela É. cidade, orar pelas É. autoridades. A palavra é tua, Senhor. É, Pai. Então nós oramos pelas autoridades constituídas Em nome de Jesus. por ti, Pai. As autoridades que estão Nome na de prefeitura, Jesus. que estão na Câmara Estadual, que estão, Senhor, no Palácio do Governo. É, meu Deus, nós faz assim. oramos por cada autoridade, Senhor. Faz Que assim, eles meu Pai. possam vislumbrar leis justas, que eles Nome possam de Jesus. governar de forma justa, Senhor, para tua Nome glória, de Jesus. Senhor, nós abençoamos o 6º batalhão. Abençoa, Pai. Declaramos paz, Faz declaramos assim, meu Deus, em bênção, nome de Jesus. salvação, e declaramos, Senhor, que a Nome tua de palavra Jesus. está conosco. Senhor, olha com o teu olhar de misericórdia para o sargento. Faz Fernando, assim, meu Pai. Deus. Oh, meu Deus, eu fiquei ajuda, alegre, Pai. Porque Oh, o mesmo Pai. nos informou que retornou Aleluia. novamente para a tua casa. Graças a Senhor, Deus. sustenta Oh, glória a ele, Deus. Senhor, É, abençoa Pai. ele, dá graça Glória a ele. Deus. Maravilha. Oh, Deus amado. Oh, Jesus, tu és fiel, O Pai. homem olha e diz que não tem mais jeito, É. o homem olha e diz que não vale mais É. a pena, mas eu te louvo e eu me Oh, glória. alegro, porque o Senhor ainda está É. trabalhando muito nas vidas daqueles que ninguém dá nada. Oh, glória. É O verdade. Senhor continua ajudando ele. Faz Ah, assim, o meu Pai, dai o Senhor forças. Tenente Albuquerque também, É, continua fortalecendo, ajuda, Pai. ajudando, livra Dai eles força. do mal. Em nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor. O Faz Senhor assim, poderá meu Pai. vir, Sim, o Senhor. Tenente Wellington, É. os demais que não Abençoa, puderam vir, Pai. mas estamos aqui. É. E vamos levar nossa bênção para casa. Oh, glória a Em nome de Deus. Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Glória a Cristo, Deus. que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse de maneira extraordinária na vida dos presentes e todos confirmem com um amém. Amém.